Eu vou tratar agora do tema de administração contratual, segundo o Código Civil, de extrema relevância para os administradores de contratos, operadores do direito, gerentes de projetos, administradores de empresas, ou seja, porque o contrato, qual seja, é um pacto consensual que estabelece os direitos e deveres das partes, ou seja, as prestações e contraprestações, ou seja, cada um tem que adimplir o que lhe compete de forma proporcional, notadamente no contrato do tipo sinalagmático. O que significa o sinalagma? São obrigações que com o tempo vão sendo realizadas para a passo, ou seja, uma parte presta o serviço e a outra paga um preço pelo serviço pré-pactuado, equivalente, normalmente calçado em uma planilha de quantidades e preços, exemplo aí de um contrato de execução de uma obra de engenharia a preços unitários, entre outros. Vamos entrar agora também da importância das tratativas pré-contratuais. É certo que possuem valor de contrato, ou seja, quando vai se listar uma obra de engenharia, por exemplo, toda a documentação de licitação, ou seja, memoriais, carta-convite, editais de concorrência, correspondências trocadas entre as partes para saneamento de dúvidas, por exemplo, abrangendo, claro, os e-mails, os termos de intenção, entre outros, não é? Porque no contrato, quando da sua assinatura, fica registrado a sua linha de base, que é a equação norte, ou seja, aquilo que foi avançado no tocante à linha de base de custos, ou seja, o orçamento, a de tempo, ou seja, o cronograma, a definição do escopo, ou seja, aquilo que vai ser feito, que daí vem a restrição tripla desses três fatores. Então, no contrato constam essas informações que são justamente a base rígida da equação inicial, que deverá ser mantida na execução. Bom, aí nós vamos entrar agora na prática quando ocorre uma onerosidade excessiva para um dos contratantes. Então, o Código Civil de 2002 inovou nesse sentido, aquela antiga máxima, assinou, está assinado, e tem que ser cumprido aquilo que está assinado, não é? Então, antigamente se falava muito isso, assinou, agora você tem que cumprir. Até atualmente, muitas vezes em reuniões, em empresas, as partes até um pouco desavisadas sobre as disposições legais inerentes se manifestam dessa maneira. Então, a resposta é sim, né? O contrato deve ser cumprido desde que a equação original esteja sendo seguida quando da execução. Então, havendo equilíbrio das prestações, sim, as partes são obrigadas. Todavia, aí que vemos com a mitigação da força obrigatória do contrato, consoante aí o artigo 478 do Código Civil, que prevê que se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, estabelecendo vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. O devedor é aquela parte que foi afetada. No caso de procedimento contencioso, os efeitos da sentença que decretar, que definir a lide, retroagirão à data da citação do réu. Bom, mas vamos falar então que isso mitiga a força obrigatória dos contratos. É justamente nesse sentido que, se ocorrer um desequilíbrio da prestação de uma das partes, ou seja, desequilíbrio em relação à linha de base do contrato, aquela composição inicial entre direitos e deveres, por um fato superveniente, qual seja, que aconteceu depois da celebração do contrato,
e imprevisível também quando da celebração do termo contratual. E aí eu vou colocar aqui nessa ameba o seguinte: a doutrina e até a jurisprudência já admite fatos previsíveis quando da assinatura com efeitos incalculáveis, que desequilibram o contrato também devem ser revistos. Por quê? Porque obrigou a uma das partes uma obrigação excessivamente onerosa, ou seja, ninguém pode ser obrigado a exercer o autoflagelo, né, a sacrificar sua empresa, a perder dinheiro de uma forma injusta e desproporcional àquilo que se obrigou a realizar. Então, nesse caso, a parte prejudicada deve notificar a contraparte. Eu até estou falando um pouco aqui também no aspecto administrativo. Então, se tem, por exemplo, um cliente, notifica a parte, olha, está tendo esse desequilíbrio assim, justifica, fundamenta, mostra as premissas contratuais e tenta um acordo administrativo, né? E justamente para dar oportunidade para que o contrato seja reequilibrado, de modo fundamentado, ou seja, preservar a saúde do contrato, ajudar o seu cliente nesse sentido, não é? E para que ocorra uma repactuação. Todavia, se a outra parte quer dar-se inerte e for definição dessa parte lesada que não tem o interesse de permanecer nessa situação, o que é até muito lógico, não é? Ninguém sabidamente vai perder dinheiro, não é? E continuar arcando com um prejuízo em uma empresa, não é? Então, ocorrendo a negativa de rebalanceamento do contrato, a parte lesada pode pedir em juízo a rescisão indireta do contrato. O que é isso, a rescisão indireta? Olha, a minha contraparte, quem me contratou, né, ou vice-versa também, não é? Quem foi contratado não está cumprindo a sua obrigação, eu já notifiquei para que ela cumpra, todavia não foi feita essa ação por parte da outra parte, justamente por isso eu peço em juízo, né, a rescisão indireta. O que significa? O juiz vai determinar que o contrato está rescindido. E nesse caso, aqui que está o grande diferencial, que vai imputar as perdas e danos proporcionalmente à responsabilidade de indenizar a parte que deu ensejo ao desequilíbrio contratual. Porque, por exemplo, se a empresa simplesmente abandona um contrato, ela está dando motivo para que aquela parte contratante impute a ela as perdas e danos, ou seja, ela já perdeu e vai perder mais ainda, né? No histórico nosso exercício empresarial nacional, existem verdadeiros desastres que aconteceram e continuam acontecendo por esse simples detalhe, né, da condução dos contratos com viés daquela especialidade, mas também com viés jurídico, sabendo que os deveres e direitos devem ser observados, notadamente nesse caso, em relação entre particulares, já que estamos falando do Código Civil, entre empresas particulares. Então, essa a imputação das perdas e danos, eu vou falar um pouco mais à frente, detalhadamente, conforme preconiza aí o artigo 402 do Código Civil. Também é oportuno comentar uma mudança legislativa agora do ano de 2019, através de uma medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, não é? Então, inovou que nas relações empresariais é lícito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para interpretação de requisitos de revisão ou de resolução do pacto contratual. Ou seja, está dando força ao contrato, não é? E demanda uma maior precisão e atenção quando da assinatura do contrato. Muitas vezes, o órgão contratante, ele através
de cláusulas que imputam prestações desequilibradas, situações de risco para aquele que está sendo contratado. Muitas vezes a parte aceita tudo, mas tem que ter mais cuidado, porque ganhou força nesse sentido estas resoluções, não é? Essas disposições administrativas dos contratos. Então, nesse sentido, dificulta uma revisão em juízo de cláusula rescisória e regulações correlacionadas do contrato. Apesar que ainda é possível, mas quanto mais incisivo, quanto mais objetivo essa concordância, não é? Sendo um contrato que teve negociação, quer dizer, não foi de adesão, é aquele contrato imposto, não é? Então, realmente tem que tomar muito cuidado quando da assinatura do contrato, não é? Também inovado agora em 2019 pelo presidente Bolsonaro, o artigo 480b, o qual, nos seus termos, consta que nas relações interempresariais deve-se presumir a simetria dos contratantes e observar a alocação de riscos por eles definida. Olha a gestão de riscos entrando dentro do Código Civil, dentro da relação entre particulares. Olha a importância desse vetor na gestão dos contratos, pelos operadores do direito, pelos administradores, pelos gerentes, enfim, todos aqueles envolvidos na execução de contratos, seja na sua elaboração, na sua formalização, seja na execução, por exemplo, em obras de engenharia, não é? Então, quer dizer, os riscos definidos, não é? Não serão passíveis, em regra, de indenização. No direito, nada é exato, nada é peremptório. Mas, como já está expresso em lei, para se derrubar essa presunção de simetria dos riscos definidos em contratos, terá que provar o contrário. Então, muito cuidado para assinar os contratos. Essa medida provisória veio realmente não denegar a teoria da imprevisão, mas regulamentou, vamos dizer assim, uma situação já admitida pela jurisprudência, dando mais força a esse aspecto. Na condução dos contratos, é só uma pincelada no dia a dia da execução, até porque eu também sou engenheiro civil, além de advogado. Então, eu acho que, tanto como advogado como engenheiro civil, deve-se exercer uma visão preventiva, né, um monitoramento. Então, o advogado deve estar presente junto ao seu cliente, não esperar a coisa tomar uma proporção. É muito comum, né, as empresas deixam os problemas se volumarem e depois que tudo já está de uma forma muito caótica, catastrófica, chamam o escritório de advocacia para socorrer. Eu acho, e não só eu, como as empresas hoje, em regra, já levam o contrato com assistência de um advogado, porque vão tratando aqueles probleminhas do dia a dia de pronto para que isso não se acumule e forme um problema insolúvel. Então, detectando desequilíbrio, necessidade de mudança, por exemplo, por uma solicitação do cliente, ou mudou um projeto, mudou uma especificação, já trata logo, assina um termo aditivo, negocia de pronto, readeca o contrato, para evitar uma situação futura insuportável. Pode levar um impasse, não é? E relevando, é claro, a continuidade dos contratos, né, para que as empresas possam obter a lucratividade, que é o objetivo empresarial, para que possa gerar empregos, atividade econômica, função social, não é? Tudo isso está em jogo na gestão contratual. Vou entrar no outro tópico agora, que é a exceção do contrato não cumprido. O que é isso? Não é? Se uma parte não cumprir sua obrigação, a outra tem o dever de continuar cumprindo as suas. Por exemplo, a empresa realizou uma atividade, um serviço. Vamos supor, levantou lá uma parede. E aí tinha uma condição contratual que obrigava o cliente a pagar essa parede pelas condições estabelecidas no contrato em tal prazo. Essa parte não pagou. Então, essa empresa pode se negar, né, a continuar cumprindo suas prestações. Quer dizer, aqui já se vincula também justamente com a situação do desbalanceamento.
que gera dano. Os senhores vão observar como é que essas disposições do Código Civil elas vão se encaixando umas com as outras, justamente formando o quê? Uma normativa. Uma norma não é uma lei. Uma norma é a interpretação de vários dispositivos legais que formam um entendimento, não é? Então, se uma parte não cumprir sua parte, não pode cobrar da outra, não é? Então, vem aí o artigo 476, nos seus termos, abarcar que nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Então é muito comum, não é? A parte não cumprindo ainda ficar cobrando, olha, entra aqui, faz isso, faz aquilo. Então tem que tomar muito cuidado, saber conduzir, porque senão aquele que já desproporcionalizou o contrato continua exigindo como se tivesse esse direito, e na verdade não o tem. Ou seja, para cobrar seus direitos, a parte deve prestar os seus deveres. Exemplo prático, né? As partes se obrigam mutuamente em prestações continuadas no contrato de prestação de serviço, normalmente calçado na planilha de quantidades e preços por itens. Uma parte se obriga a realizar o serviço e a outra em pagar um preço, não é? Proporcionalmente ao serviço realizado. Não é? Se uma parte realizar o serviço entre pessoas jurídicas, isso prepondera, não é? E vale para pessoas jurídicas, e a outra não pode pagar o preço correspondente, a parte que está adimplente deverá notificar para adimplir e reequilibrar o contrato, constituindo assim a mora daquele que não cumpriu, e assim sendo a parte prestadora de serviço poderá negar permanecer prestando serviço até o adimplemento da outra. Todavia, se continuar inadimplente, poderá requerer a rescisão indireta do contrato em juízo com imputação das perdas e danos, como falado, são os danos emergentes e os lucros cessantes. Nós vamos tratar disso no particular. Bom, outro aspecto a salientar é o risco do descumprimento contratual por uma dúvida da capacidade da outra parte cumprir sua obrigação. Vamos supor que é notório, quer dizer, notório é aquele fato incontroverso, que é de domínio público, não é? Sobrevier a assinatura do contrato a informação que determinado grupo econômico está quebrando e algum outro tipo de situação, não é? E que comprometa ou torne duvidosa a prestação pela qual se obrigou. Aqui tem muito a ver com gestão de risco, ou seja, já está se sabendo que aquela parte já está com problemas, quer dizer, então, claro, fundamentado, então a outra parte pode recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela que gerou esse risco lhe dê uma garantia para satisfazê-la, não é? Seja uma garantia eficaz, né? A carta de fiança bancária, entre outras formas a serem estudadas pelas partes. Bom, é bom salientar a função social do contrato. Eu quero observar aqui que no tocante hoje no Brasil passamos por um momento aí de que muitas empresas com a recessão elas fecharam ou então estão em situação ruim, outras já começando a vislumbrar um horizonte melhor agora a partir desse ano, não é? Mas o Código Civil trouxe que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ou seja, observar também o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Isso quer dizer o seguinte: o contrato não é simplesmente para as empresas, ele tem um impacto social, não é? E aí, agora também, com a medida provisória 881 do presidente Bolsonaro de 2019, já incluída na lei, quer dizer, já foi apreciada pelo Congresso, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. Então, quer dizer, olha que novidade é essa, não é? Então, quer dizer, mais uma vez, vindo mitigar um pouco essa intervenção no pacto entre os particulares, não é? Então, daí, mais um motivo para se ter uma visão preventiva dos contratos, né? Não aguardar que um processo a posteriori que demora anos e anos, demanda perícia, tempo, desgaste, os contratantes muitas vezes não se relacionam mais comercialmente.
Então, muita atenção realmente a partir dessa medida provisória editada recentemente, não é? Por qualquer dos seus poderes, quer dizer, entre relações privadas, o Estado está dizendo o seguinte: olha, o que vocês combinarem, em regra, vai estar valendo, não é? Sem prejuízo de todos aqueles outros aspectos que nós já comentamos, mas isso será tratado de uma forma mais rígida. Então, é bem conveniente tratar os problemas de forma preventiva, não esperando uma solução depois de ocorrido algum dano de forma expressiva. Eu vou pincelar agora sobre a boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? Não é apenas a intenção de agir de forma correta, proba e proporcional. É o dever de agir, ou seja, não se considera vontade, né? O dolo ou a culpa, ou seja, objetivamente tem que se agir com essa responsabilidade, não é? Então vale inclusive para atos omissivos. A pessoa pode ter a intenção de agir bem, mas ela não agiu porque esqueceu, porque foi negligente, imprudente, imperita. Então isso não importa. Então isso na aplicação prática é muito importante, não é? Para que o fiel cumprimento do contrato e a proporcionalidade seja mantida. Então, nesse sentido, os contratantes são obrigados a guardar, segundo o artigo 422 do Código Civil, assim na conclusão do contrato. Conclusão do contrato significa antes de assinar o contrato, ou seja, nos pactos pré-contratuais, como na sua execução, por exemplo, no caso de uma prediaria na execução da obra, justamente os princípios da probidade e boa-fé, quer dizer, boa-fé objetiva. Então, tem que demonstrar, tem que exercer aquelas ações que demonstram a boa-fé. Se não exercer, já está violando esse princípio e aí já gera uma possibilidade de reparação do dano. Bom, falar um pouquinho dos contratos de adesão, não é? Quando as cláusulas gerarem dúvida, a interpretação será mais favorável ao aderente. Quer dizer, isso já vem importado do Código de Defesa do Consumidor para o Código Civil, também agora na medida provisória de 2019, não é? Bem como no seu parágrafo único, consta que nos contratos não atingidos pelo disposto no caput, exceto se houver disposição específica em lei, eu grifei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida. Então, muitas vezes, numa troca de correspondências, uma parte obriga a inserção de uma cláusula, passa um e-mail, vamos inserir isso. Olha a importância disso quando da negociação, né? E salvo disposição em contrário em lei, né? Já que essa é uma regra geral, e no direito sempre a lei mais específica, em regra, prepondera sobre a lei mais geral. Mas a regra é essa: a da nulidade de renúncias contratuais desproporcionais. Os contratos de adesão são aqueles de letrinhas pequenas, né? Contratos, ou então nem de letrinhas pequenas, aqueles que obrigam, não é? A empresa, por exemplo, contratante, não dá oportunidade de contratar, de negociar, não, é isso aí, ou assina ou não assina, não é? Vamos falar assim um direito mais simples aqui nessa explicação. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. Então é muito comum, eu já vi muitos contratos que falam assim, a parte está renunciando a qualquer reivindicação futura que porventura possa ocorrer. Isso é nulo, quer dizer, ninguém pode se condenar a uma coisa que nem sabe que vai acontecer, se gerar prejuízo não vai ter esse direito. Então é nulo. O que acontece com a nulidade no direito? Ela não produz efeito. Então tudo que ocorreu após, né, a celebração daquele contrato, volta status quo antes e são ajustados os haveres e direitos entre as partes. Falar um pouquinho da evicção. O que é evicção? O vício oculto quanto da celebração, né? Então, por exemplo, alguma coisa que é desconhecida e que depois acontece, então isso pode também ensejar a indenização. Também da importância da cláusula resolutiva, qual seja, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, a tácita depende de interpelação judicial.
Então, quer dizer, sempre um contrato tem uma cláusula resolutiva, né, de rescisão, não é? Sendo que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, isso é muito importante, ou seja, se a parte lesada não quiser continuar a executar aquele contrato, ela pode pedir a resolução ao invés do cumprimento, cabendo-lhe a justa indenização por perdas e danos. O enriquecimento sem causa também vem junto com essa normativa toda. Vocês devem estar percebendo aí a ligação entre uma coisa e a outra, não é? Então, aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização de valores. Então, o que significa isso? O que é o enriquecimento sem causa? Essa é a cláusula aberta, quer dizer, fundamenta. Olha, alguém está me fazendo empobrecer, eu estou perdendo nesse item. Daí eu invoco esse artigo e aí pede um rebalanceamento contratual. A restituição é devida não só quando tem havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se essa deixou de existir. O que significa o artigo 885? Basta o fato do enriquecimento sem causa. Independe do motivo, se tem a intenção, ou seja, o dolo, ou se foi negligente, omisso, no caso da culpa, imperito, não importa. Ocorrendo o enriquecimento sem causa, a obrigação de reequilíbrio é justamente obrigatória. Então, vamos em frente agora para o dano e sua reparação. Então, tudo isso que nós estamos falando podem gerar danos e esses danos devem ser reparados. Em suma, eu vou falar uma série de artigos embaixo, mas o que é a síntese disso? Aquele que, independente de culpa ou dolo, causar dano a terceiro, material ou moral, independente de culpa, tem o dever de repará-lo em toda a sua extensão. Isso aqui são 4 linhas que falam muita coisa. Ou seja, a responsabilidade é objetiva, não é? Basta que o dano seja gerado. Então vem aí, nessa construção dessa interpretação, o artigo 186, o qual expressa que aquele por ação ou omissão voluntária, ação ou omissão, veja bem, não é só o fato de agir. Negligência ou imprudência, olha a culpa aí. Negligência, imprudência e imperícia são vetores da culpa na esfera do direito civil. Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, primeira coisa que fala no Código Civil a esse respeito é que essas situações ensejam a caracterização de um ato ilícito. Então, a responsabilidade é objetiva, independe do dolo ou culpa, basta causar o dano. Não interessa o porquê, se teve intenção, se quis ou não quis, não importa. Então, também comete o ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aí já comunica com o artigo 402, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrange, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Eu vou falar só desse artigo no próximo tópico. E complementando o artigo 927, também do Código Civil, comunicando com o 86 e o 187, estabelecendo a norma, causa dano a outro e fica obrigado a reparar. Ou seja, quem comete o dano comete ato ilícito, independente de culpa, e tem que reparar. Não é? E aí vem que a indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, quem comete ato ilícito, independente de culpa, causa dano, inclusive dano moral, é obrigado a reparar em toda a sua extensão. O que é extensão? Fundamenta, prova. Daí a administração contratual entra
né, invocando o Código Civil no caso de relações entre particulares, né, se for entre outros órgãos contratantes, no caso da engenharia, se usa o RDC, a Lei 8666, mas na verdade o Código Civil, por exemplo, é subsidiário também à Lei 8666, né, e você tem outras espécies de licitação também, tem hoje, não é? Mas vamos em frente dentro dessa linha de raciocínio. Então vamos às perdas e danos, segundo o Código Civil. Eu fiz um capítulo dessa apresentação justamente para esse aspecto, porque eu entendo que é muito importante esse entendimento. Então, quer dizer, vamos lá, ele tem duas partes. Ele inteiro está aqui, o artigo 402, que expressa que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrange, além do que perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar. Então tem duas partes. A primeira parte é justamente, né, além do que efetivamente perdeu, que são justamente os danos emergentes. O que são danos emergentes? São danos imediatos, são custos já incorridos no passado, quer dizer, já ocorreu, aquela parte já gastou, isso trata-se de mero reembolso ou indenização, não é? De despesas passadas, são custos incorridos, são aqueles comprovadamente arcados pela parte lesada, a exemplo de despesas administrativas, jurídicas, transportes, viagens, qualquer despesa relacionada com aquele objeto que possua comprovante contábil e qualquer natureza de custo já incorrido no passado que possa ser comprovado. Então, daí a importância de sempre estar arquivando a construção desse direito durante a execução dos contratos, né? Porque, no caso de um impasse, apresentando a documentação probatória, isso fica muito bem mais fácil de ser resolvido e não aguardar até o final do contrato, salienta esse aspecto. A visão hoje praticada é a visão preventiva, para evitar problemas com os clientes e também evitar problemas como, por exemplo, desequilíbrio de fluxo de caixa nos contratos. Bom, seguindo, a segunda parte do artigo 402, já que a primeira dos danos que já incorreram no passado, os danos imediatos ou emergentes ou custos incorridos, a segunda parte é dos lucros cessantes. Justamente o que razoavelmente deixou de lucrar. Eu vou salientar aqui esse termo que está no Código Civil, razoavelmente. O que é razoavelmente? É justamente o sopesamento, é justamente a ponderação, não é? Não é tudo aquilo que você deixou de lucrar que você vai receber, né? Porque também você não executou tudo aquilo, então tem que ser feita uma razão e avaliado no caso a caso cada situação peculiar. Então trata-se nesse caso dos lucros cessantes, que nada mais é que a expectativa futura de rentabilidade que foi ceifada, não é? Por motivos que a parte não ensejou, não deu causa, nem concorreu para que ocorresse, ou seja, ela não teve nada com isso, né? Essa expectativa futura foi travada, foi afetada, então o termo razoavelmente demanda uma disposição aberta, quer dizer, o lucro futuro ou lucro cessante deve ser fundamentado e submetido à avaliação do magistrado. Não é? Primeiramente, é claro, uma tratativa administrativa dentro do contrato. Olha, está rescindindo o contrato, vamos chegar num consenso, vamos ver o que é justo, razoável. Eu gastei um pouco, mas meu contrato está desequilibrado, aí já comunga lá atrás com a perspectiva do dano, da onerosidade excessiva, do enriquecimento sem causa. Quer dizer, todas essas disposições elas vão formando um núcleo só de entendimento, não é? Mas se administrativamente isso não for possível de ser sanado, isso será submetido à avaliação do magistrado para que ocorra uma ponderação, sopesamento e avaliação jurídica do cabimento e em que proporção será indenizado os lucros cessantes. Então, sendo assim, eu termino essa apresentação esperando ter contribuído com os gerentes, administradores de contrato, advogados e todos aqueles que, como é máxima hoje, tenham uma atenção não só na execução do contrato, mas nos aspectos de sua execução e seu equilíbrio permanente, explorando as oportunidades e administrando os riscos. Um abraço a todos e muito obrigado
por estarem prestigiando o canal.